Bom dia, meus queridos alunos. Hoje nós vamos fazer resolução das atividades 3 e 4 do PET 1. Eu estou atrasada com vocês, mas eu vou adiantar aí pela frente, mas assim, é porque eu dou a aula numa semana e faço a correção na outra semana. E do jeito que eles informam, eles querem que dá a aula e resolução. Acho física difícil de fazer isso, incompreensível, mas a partir da outra semana nós vamos fazer do jeito que eles querem. Tá bom? Então vamos lá. Atividade da terceira semana do PET 1. Diz assim: um caminhão de 20 metros de comprimento. Então, o caminhão tem 20 metros de distância de comprimento. Então, distância do caminhão. Desenvolve uma velocidade constante na estrada retilínea e plana. Esse caminhão demora, o tempo dele é 10 segundos para atravessar uma ponte de 180. Então, a ponte, ela tem 180 metros de deslocamento da ponte. Calcula a velocidade média, ele está pedindo a velocidade média em quilômetros por hora. Bom, gente, qual é o comprimento? Qual que é o delta? Alguns autores colocam delta S, eu uso delta D, delta de distância. Qual é a velocidade, a distância total do caminhão e da ponte? É a soma do comprimento do caminhão mais a soma do comprimento da ponte. Então, eu tenho 20 metros mais 180. A minha distância total é 200 metros. A minha fórmula de velocidade, eu tenho o tempo e ele quer a velocidade média. A minha velocidade não é distância total dividido pelo tempo? Então, nós temos V é igual a 200 dividido por 10 segundos, metros por segundo. Então, nós temos aqui, metro dividido por segundo. Nós temos aqui, então, 20 metros por segundo. Só que eles não querem metro por segundo, eles querem quilômetro por hora. Como é que a gente faz? A velocidade multiplica por 3,6 quilômetros por hora, que vai dar 3,6 vai dar 72 quilômetros por hora. Essa aqui é uma regrinha geral que vocês têm que gravar. Sempre que vocês estão com metro por segundo, é multiplicar por 3,6. Se vocês tiverem o contrário, vocês dividem. Então, a resposta certa é 72 km por hora. Então, 2. Da atividade 3 do PET 1. Bom, gente, aqui diz assim, a questão. Uma locomotiva tem de 30 metros de comprimento. Então, a distância da locomotiva é 30 metros. Ela tem 30 metros de comprimento. E ela move-se com velocidade, ela tem uma velocidade de 72 km por hora. Em uma linha férrea paralela, em outra linha férrea paralela, há um trem de passageiro que possui... Então, nós estamos falando agora da distância de um trem. Ele tem 220 metros de comprimento e move-se paralelamente um com o outro. Então, na mesma velocidade, na mesma direção. A velocidade do trem é 10 metros por segundo. Ambos os trens movem-se no mesmo sentido. Calcule o intervalo de tempo de ultrapassagem na ultrapassagem. Isto é, quanto tempo o trem mais veloz gasta para passar totalmente o trem mais lento. Bom, gente, nós temos aqui medidas iguais. A distância da locomotiva, que é a distância é 30 metros. E a distância do trem é 220 metros, então metro com metro. Agora, a velocidade da locomotiva está em 72 km por hora e a velocidade do trem está 10 metros por segundo. Nós não podemos trabalhar com unidades diferentes.
A questão A, ela fala assim, qual é o intervalo de tempo da ultrapassagem? Então, a velocidade da ultrapassagem é a velocidade da locomotiva, é o tempo, né? Tempo do trem total é o tempo da locomotiva menos o tempo do trem. Então, o tempo total aqui o tempo total da locomotiva não é 72 quilômetros por hora dividido por 3,6? E nós não temos que aqui não é 10 metros por segundo? Então, nós temos que a velocidade do trem total é 72 dividido por 3,6 é 20 metros por segundo. Eu transformei quilômetro em hora para metros por segundo. Então, quilômetro por hora dividido dá 20. Menos 10 metros por segundo. Então, nós temos aqui que a velocidade média é 10 metros por segundo. Ele está querendo o intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Velocidade não é tempo dividido... velocidade é distância dividido por tempo. Então, nós temos que tempo é igual a D dividido por velocidade. Qual que é a nossa distância? Nós estamos falando aqui, ó, o intervalo de tempo na ultrapassagem. Isso é quando o trem mais veloz gasta para passar o trem mais lento. Essa distância aqui, ela tem que ser a soma do comprimento da locomotiva mais do trem. Então, nós temos 220 mais 30, tudo em metro, tá, gente? Dividido pela velocidade média nessa ultrapassagem, que é a da locomotiva menos o trem, que a gente calculou a velocidade média aqui, que é 10 metros por segundo. Então, nós temos 10 metros por segundo. Então, se você cortar aqui, metro com metro, então vai dar 250 metros dividido por 10 metros por segundo. Cortando aqui metro com metro, nós temos que 25 segundos é quando acontece a ultrapassagem dos dois equipamentos, locomotiva e trem. Aí vem a letra B. Ele fala assim, a distância percorrida para cada trem. Voltando na forma, velocidade é igual a distância dividido tempo. Agora, nós estamos querendo a distância. Então, é distância, vamos falar do trem. A distância do trem é igual a velocidade do trem vezes o tempo do trem. A distância do trem velocidade do trem não é 72 quilômetros por hora, dividido por 3,6. Vezes, qual que é a distância média percorrida? 25 segundos. Então, sempre que a gente tiver quilômetro, para trabalhar com segundo, a gente tem que trabalhar metros por segundo. Quando for quilômetro, é por hora. Então, nós temos aqui a distância do trem é 20 vezes 20 metros por segundo, vezes 25 segundos, que dá 500 metros. Eu vou cortar segundo com segundo, sobrou metros. Isso nós fizemos para o trem. Para a locomotiva, mesma forma. Velocidade é distância sobre tempo. Então, distância é igual V vezes T. Qual que é a velocidade do trem? Da locomotiva? Do trem. 10 metros por segundo. Vou ter que fazer uma troca aqui, gente. Nós estamos aqui falando aqui é locomotiva. Locomotiva. E aqui é trem. Fiz uma troca aqui, ó. Corrigi tudo aqui para locomotiva, viu? A primeira aqui é locomotiva. A velocidade que nós temos aqui é de locomotiva, de 72 é da locomotiva. 72 km por hora da locomotiva. 25 segundos foi o que nós achamos da ultrapassagem que vai acontecer. Então, 20 vezes 25 dá 500. Do trem é 10 metros por segundo, que foi dado. E o tempo é 25 segundos. Então, o tempo, a distância percorrida é 250 metros. Então, a locomotiva, ela é mais lenta, ela é mais rápida. Quando acontecer o tempo de ultrapassagem, ela vai ter percorrido 500 metros. Ela tem menos peso, ela é menor, ela vai correr. E o trem, quando chegar nos 25, ela vai ter percorrido 250 metros. Questão 3
da atividade 3 do PET 1. Dois automóveis fazem uma mesma viagem de 360 km entre duas cidades. Então, a distância total entre os carros é de 360 km. Todos os dois vão andar 360 km. O automóvel A demora 2 horas menos que o automóvel B. Então, o automóvel B, o tempo dele, e o automóvel A é o tempo dividido por menos 2, né? 2 horas a menos, para terminar a viagem. Se o automóvel mantém uma velocidade constante, a velocidade constante do B é 60 km por hora. Qual a velocidade média de A? Então, ele tá querendo a velocidade média de A. É a pergunta. Bom, gente, o tempo de B, nós sabemos que o tempo de B a velocidade dele é 60 km por hora. Então, ele faz 6 horas essa viagem, porque ele foi constante, mantendo a mesma velocidade. Então, ele gastou 6 horas. Então, o tempo de A é 2 vezes menor. Então, 6 horas menos 2 dá 4 horas. Portanto, a velocidade média não é D dividido por T? Nós sabemos que a distância aqui, ó, total, independente dos carros, é de 360 km. E o tempo tempo de A, que nós estamos querendo velocidade média de A, porque a velocidade média de B nós já temos que é 60 km. É de 4. Então, 360 horas. 360 dividido por 4, nós sabemos que é 90 km por hora. Veja, gente, se nós estamos andando com um tempo menor, numa mesma distância, nós temos que ter uma velocidade maior. Ele está com uma velocidade maior porque ele está gastando menos tempo para chegar no lugar. Ele está gastando 4 horas, o outro está gastando 60. Então, a velocidade dele é menor e a velocidade do outro é maior. Questão 4. Atividade 3 do PET 1. Diz assim: 2 ciclistas, João e Pedro, faz um percurso retilíneo. A estrada é bem reta, em uma pista de corrida. O João tem uma velocidade de 36 km por hora. E Pedro tem uma velocidade, vou chamar velocidade J e velocidade de Pedro, de P, tá? Tem 54 km por hora. Se João gasta 2 minutos, então agora o tempo. O tempo de João é 2 minutos a mais que o tempo de Pedro. Qual o comprimento da pista? Tá? Bom, gente, minutos com quilômetro hora. Tá? Nós temos que passar isso tudo para segundo, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é passar para a velocidade para metros por segundo. 3,6 km por hora dividido por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. A velocidade de Pedro é 54 km por hora dividido por 3,6, que vai dar 15 metros por segundo. A gente sabe que o tempo de João é 2 minutos vezes 60 segundos por minuto, que a gente tem que transformar segundo. A gente trabalha com segundo, metros por segundo. Então, nós temos 2 vezes 60, dá 120 segundos que João faz. E Pedro, então agora a gente tem assim, ó, Pedro e João, para igualar. Nós estamos querendo qual o comprimento da pista. Nós não sabemos, o comprimento não é velocidade, é distância dividido por T. Então, distância é V vezes T. Então, velocidade de Pedro vezes o tempo de Pedro é igual a velocidade de João vezes o tempo de Pedro.
A velocidade de Pedro é... A velocidade de Pedro é 15 metros por segundo vezes... Nós sabemos o tempo de Pedro? A gente não tá querendo, né, o tempo de Pedro? Vezes t. E a velocidade de João? A velocidade de João é 10 metros por segundo vezes t mais 120. Então, nós temos 15 vezes t é igual. Vamos pegar, multiplicar aqui, ó, no colchete, 10 vezes t mais 10 vezes 120. 10 vezes 120. 15t é igual a 10t mais 1.200. Vamos colocar as incógnitas aqui de um lado. 15t menos 10t é igual a 1.200. Então, 15 menos 10 dá 5t, igual a 1.200. T igual a 1.200 dividido por 5, que é igual a 240 segundos. Esse é o tempo que gasta. Vamos voltar aqui que eu achei foi tempo. 240 que eles estão pedindo é distância. Qual o comprimento da pista? Velocidade é igual a distância dividido por tempo. Nós temos aqui D igual T vezes D. Distância, ó, velocidade vezes T. Velocidade aqui nós temos que é de Pedro é 15 metros por segundo. E o tempo dele é 240 por segundo. Então, aqui nós temos 3.600 metros, que é a mesma coisa que 3,6 quilômetros. Questão 5 da atividade 3 do PET 1. Uma carreta tem 20 metros de comprimento. Então, a distância da carreta é 20 metros. E tem um tempo de 10 segundos para atravessar uma ponte. A distância da ponte é de 180 metros de extensão. E calcula a velocidade escalar média, tá? Então, aqui, ó. Uma carreta de 20 metros de comprimento demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros. Calcula a velocidade escalar média de percurso. É sempre bom colocar os dados aqui primeiro. Velocidade média é igual a distância total vezes velocidade vezes tempo total. Então, nós temos aqui, qual que é a distância percorrida? 20 metros da carreta, mais o comprimento da ponte. Nós temos um tempo, que o tempo é 10 para atravessar uma ponte. A ponte não anda, ela está fixa, então é 10, só 10 segundos. Então, nós temos 200 dividido por 10. A nossa resposta aqui é metro por segundo. Então, a nossa resposta aqui é 20 metros por segundo, que é a nossa velocidade média da questão 5. Com isso, a gente acaba a atividade, as respostas da atividade 3 do PET 1. Questão 1 da atividade 4 do PET 1. Diz assim: um ônibus passa pelo quilômetro, lá no quilômetro 30, um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. Às 6 horas da manhã, que é o tempo. E às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Então, no quilômetro 240, ele passa às 9h30, que é o tempo quando ele passa. Calcular a velocidade média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo. Velocidade é distância dividida por tempo, mais uma vez. Gente, ele já andou 30 km, mas não interessa para nós aqui o que ele já andou. Interessa que ele tá de 30 a 240. Então, a nossa distância aqui, ó, é 240 menos 30, porque começa a contar de 30 a 40. Certo?
E qual que é o tempo? O tempo é 9 horas e 30 minutos menos 6 horas. Então, nós temos aqui 210 metros. E aqui nós temos 9 horas menos 6 horas dá 3 horas e 30 minutos. 30 minutos não é metade de uma hora? Porque uma hora não tem 60 minutos? Então, 210 metros é igual a 3,5 horas. 210 dividido por 3,5 horas é a mesma coisa que 60 km por hora. A nossa velocidade, então, velocidade média é 60 km por hora. Entendeu, gente? Então, nós temos uma distância final de 240, mas começou na 30. Então, é 240 menos 30 é a distância. A hora é 6, 9 menos 3 dá 6, dá 3. 30 minutos é metade de uma hora. 210 dividido por 3 dá 60 km por hora. Questão 2 da atividade 4, PET 1. Um carro de passeio percorre 30 km em 20 minutos. Então, eu tenho a velocidade. Não, tem a distância. 30 km. E tem o tempo, que é 20 minutos. Determine sua velocidade escalar neste percurso. Velocidade escalar. Então, velocidade não é distância dividido por tempo? Eu não posso trabalhar com quilômetros com minuto. Eu posso trabalhar com quilômetro por hora. Então, nós primeiro temos que pegar o tempo, 20 minutos, e multiplicar por segundos. Então, 20 vezes 60 dá 120 segundos. Segundos por minuto. Então, o tempo é 20 minutos. Eu não posso trabalhar com minutos. Vezes 60 segundos por minutos. Eu corto minuto por minuto, deu 120 segundos. E nós temos aqui, quando eu trabalho em segundo, eu tenho que ter metro. Então, a distância também aqui, ó, é quilômetro, 30 quilômetros. Vezes 1000. Vai dar 30.000 metros. Primeiro eu transformei. Agora eu vou colocar os dados na fórmula. 30.000 quilômetros, metros, dividido por 120 segundos. 1.200. É 1.200 segundos, viu, gente? Que dá a multiplicação de 60 vezes 20. Então, nós temos aqui 25 metros por segundo, que é a resposta da velocidade média dessa atividade. Questão 3 da atividade 4, PET 1. No exercício anterior, vou pegar os dados aqui. No exercício anterior, qual teria sido a velocidade escalar média do carro se durante o percurso tivesse parado 10 minutos para abastecimento? Então, o que você vai... Olha, a distância é a mesma. É 30.000 metros. O que aumentou aqui foi o tempo. O tempo aqui está falando que nós tínhamos um tempo de 1.200 segundos e está aumentando mais 10 minutos. Então, vamos lá. O tempo aqui, 1.200 segundos, 10 minutos é 10 minutos, vezes 60 segundos por minuto. Então, nós temos aqui tempo 1.200 segundos, mais 600 segundos. Então, no total, eu tenho 1.800 segundos. Então, agora nós temos que a velocidade média é distância dividido por tempo. A minha distância é 30.000 metros, dividido por 1.800 segundo. 30 dividido por 1.800 dá 16,667 metros por segundo. Multiplicando isso por 3,6, que é a regrinha de passar para quilômetro por hora, vai dar 60 quilômetros por hora. Tanto essa resposta, 16,66 metros por segundo, está correta, assim como se multiplicar por 3,6, 60 km por hora, está correto. Uma em metros por segundo, que é correto, uma unidade, e 60 km por hora, que é outra. Questão 4, da atividade 4,
do PET 1. Um ônibus percorre a uma distância de 400. Então, a distância do ônibus, vou colocar aqui a distância do ônibus, é 480 quilômetros. Entre Santos e Curitiba. Santos, saiu de Santos, São Paulo, e foi para Curitiba. Com velocidade média escalar, a velocidade do ônibus é 80 km por hora. Quando chegou de Curitiba a Florianópolis, teve uma distância, a distância do segundo trecho, 300 km, de Curitiba a Florianópolis. O ônibus desenvolveu a velocidade média de 75. Então, ele caiu. A velocidade dele aqui nesse segundo trecho caiu para 75 km por hora. Ele está perguntando qual é a velocidade média entre Santos a Florianópolis. Então, vai pegar todo o trecho. Então, velocidade média não é distância dividido por tempo? Nós temos que primeiro fazer do primeiro trecho 400, achar o tempo aqui, ó. Tempo é 480 quilômetros dividido pela velocidade, 80 quilômetros por hora. Então, aqui nós vamos ter em hora. 480 dividido por 80 dá 6 horas. Vamos fazer agora o segundo trecho. Velocidade é igual a distância dividido por tempo. Tempo é igual a distância, que é 300 km, dividido por 75 km por hora, que é igual a 4 horas. Então, o tempo total, o primeiro trecho gastou 6 horas, o segundo trecho gastou 4. Então, meu tempo total de Santos a Curitiba é de 6 horas mais 4 horas. Então, é 10 horas. Nós estamos querendo a velocidade média do trecho todo, Então, nós temos 480 quilômetros mais 300 quilômetros. E o tempo total, no caso aqui que nós já calculamos, foi 10 horas. Quilômetro por hora é uma medida do sistema internacional. Então, nós temos 780 quilômetros dividido por 10 quilômetros. Vai dar 78 quilômetros por hora. Gente, olha para vocês verem. Quando ele está numa distância, ele teria que ser, a velocidade média teria que ser menor do que 80 e maior do que 75, porque eu estou fazendo uma média, a média dessa distância. Então, eu peguei a distância total percorrida do primeiro trecho, que é de Santos a Curitiba, e de Curitiba a Florianópolis. E dividi pelo total de horas que a gente foi calculando aqui, parte por parte, que nós conhecíamos a distância e a velocidade de cada trecho. Então, nós tínhamos condição de saber quanto tempo que gastou nesse primeiro trecho e quanto tempo gastou no segundo trecho. Somamos as duas e dividimos aqui, deu 78 km por hora. Questão 5, atividade 4 do PET 1. Quinta e última questão do PET 1. Agora nós estamos encerrando o PET 1 com essa questão. Aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de entendimento matemático aí. A velocidade escalar média de um móvel durante a metade de um percurso é 30 km. Então, assim, a distância em um percurso é 30 km. Até a metade. Então, é x dividido por 2. Ou x dividido por 30. Nós estamos na metade do caminho. Ó, vou fazer um caminho aqui. Então, aqui é um caminho D, total. E aqui, que é x, vamos chamar de x. Então, aqui é x dividido por 2. Aqui é x dividido por 2. Mas nesse intervalo aqui, nós vamos chamar de x dividido por 30. No outro intervalo, e este mesmo móvel terá velocidade escalar média de 10 km por hora. No resto da metade do trecho.
deste mesmo percurso. Determine a velocidade média. Velocidade média. Então, nós temos aqui, que aqui é x, metade do x dividido por 10. Velocidade não é d dividido pelo tempo? Mas nós não temos o tempo aqui, então nós temos que calcular primeiro o tempo. Nós temos dois tempos, o tempo 1, que é para o primeiro percurso, e o tempo 2. Então, nós temos x dividido por 2, dividido por 30. Então, aqui nós temos x dividido por 2, vezes 1 dividido por 30. Então, nós temos x dividido por 60, primeiro trecho. No segundo trecho, nós temos x dividido por 2, dividido por 10. X dividido por 2, vezes 1,10. Então, nós temos x dividido por 30. Então, nós temos aqui agora tempo total. Tempo 1 mais tempo 2, que é igual a tempo total. X dividido por... Aqui é 20, né? 2 vezes 10 é 20. X dividido por 60, mais x dividido por 20. Aí, vamos na regrinha do máximo múltiplo comum, né? Nós temos 60 e 20. E dividir por 2. 60 dividido por 2? Sim, 30. 20 dividido por 2? 10. 30 dividido por 2? 15. 10 dividido por 2? 5. Aqui já não divide mais por 2. 15 dividido por 5 é 3. Aqui nosso divisor é 3. 3. Nosso divisor aqui é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. E 20 vezes 3, 60. Nosso divisor é 60. Mas nós temos aqui, então, 4x, né? Nós não usamos 4 divisor? 4x dividido por 60. Então, x é igual. Meu tempo é igual. X dividido por 15. X dividido por 15, que é meu tempo. Então, nosso tempo total é esse aqui, ó. X dividido por 15. Velocidade média é igual a D dividido por T. Meu D é o xão, que eu não desconheço. E o meu tempo total é x dividido por 15. Eu divido 15, x por x, então a velocidade média aqui percorrida é 15 km por hora. Encerrada a atividade do PET 1.